Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à organização ter trazido um painel tão interessante e uns moderadores, e assim como uns ponentes aqui à Universidade de Évora. Penso que é fundamental, e Évora tem-se destacado, e a região do Alentejo, e Évora em particular, como um núcleo muito importante no desenvolvimento do olival na última década. Muito também pela sua localização geográfica, pela sua capacidade agrícola, pela aproximação também ao primo de rega do Alqueva. Portanto, eu acho que é de louvar terem trazido e terem pensado nesta iniciativa aqui em Évora e também na Universidade de Évora, também saudar a Universidade de Évora, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento e para a investigação do olival e para a adaptação ao novo tipo de olival, olival moderno e a esta nova agricultura. Como foi apresentado, temos aqui quatro especialistas nesta mesa redonda com o objetivo de falarmos da boa gestão do olival e como é que deve ser essa mesma gestão. Eu iria começar, todos eles já foram apresentados, penso que conhecidos pela maioria de vocês. Eu iria começar por lançar a primeira pergunta e um pouco na ligação do que o Hugo Janeiro falou agora, para conseguirmos perceber onde é que realmente começa uma boa gestão de um olival. Quando é que a boa gestão começa? Se a boa gestão começa quando nós estamos com árvores em produção, se a boa gestão começa quando nós estamos a plantar, ou se a boa gestão começa muito antes, quando nós estamos a projetar os nossos olivais. Portanto, por ordem, ia passar a palavra ao António Machado. António, na tua opinião, quando é que nós devemos começar a pensar numa boa gestão de um olival? Bom dia a todos. É um gosto voltar a casa, onde me formei, ver esta plateia cheia de amigos, professores e gente com que fui muito feliz e aprendi muito aqui nesta casa. Pedro, eu acho que a pergunta que fazes tem muita lógica e é complexa. Dava aqui para falarmos aqui um bom bocado. Eu acho que o ponto de partida para uma boa gestão dos olivais e na olivicultura, nós temos que ver onde é que estamos inseridos, temos que analisar qual é a nossa condição, onde é que as condições que temos para fazer a olivicultura. E temos que ver que Portugal tem condições muito boas edafoclimáticas para fazer olival e para fazer azeite e para fazer olivicultura, mas há uma verdade que eu acho que é irrefutável. De uma maneira geral, nós comercialmente em Portugal somos pouco produtivos. Do ponto de vista de produção dos olivais, produzimos muito e bem, mas do ponto de vista comercial, nós somos muito pouco produtivos. Ou seja, nós acrescentamos muito pouco valor ao nosso produto, por vários motivos. Nós vendemos a granel, embalamos, ou alguém não acrescentamos valor. Um exemplo claro disto, quando começam as campanhas, nós vemos à porta de Joagar, o que é que nós vemos? Caminhões com matrícula italiana para comprar o nosso azeite e que, no dia a seguir do azeite ser carregado e estar em Itália, esse azeite é vendido 20%, 30% mais caro do que aquilo que nós temos capacidade para o vender. De maneira que isto é muito importante. Nós, do ponto de vista comercial, não temos capacidade, nem estamos estruturados, nem organizados para vender azeite. Isto, o que é que isto implica? Que nós temos que ser muito eficientes do ponto de vista da produção. Se nós não formos muito produtivos, se não tivermos contas de cultura baixas, rendimentos altos, nós estaríamos condenados porque não temos capacidade de vender bem o nosso azeite. Com isto, o que é que eu acho? Que quando se pensa num projeto novo e quando se pensa num plano de negócio relacionado com o olival, há 20 anos, há 25 anos, eu acho que há 3 pilares que são fundamentais e que têm feito com que a olivicultura, falo do Baixo Alentejo, porque é aquela que tem ganhado relevância nos últimos anos. Para mim, os 3 pilares são os sistemas de condução, denominados olivares em sebe, superintensivo. Passa também pela genética, a genética que temos disponível, adequada, a que está a vir, a que está a surgir, para a condução desses olivais em sebe, e pela condução e pelo maneio agronómico. O General deu-nos aqui o exemplo do que é que tem que ser feito
para uma boa condução agronómica dos olivais. Quando qualquer um destes pilares falha, o insucesso do projeto, ou da plantação, ou do olival, eu diria que é quase uma certeza. De maneira que tem que estar tudo muito, muito bem complementado, e hoje em dia, quando se faz há muita dinâmica empresarial, de fundos, de investidores neste setor, como sabemos, quando se faz um plano de negócio, hoje em dia tem-se estes 3 pilares contemplados. Se nós falhamos na genética, se metemos a variedade errada no local errado, o projeto não tem viabilidade. Se nós falhamos no sistema de condução, se falhamos nos compassos, se falhamos em qualquer aspecto depois de condução, o projeto não tem viabilidade, de maneira que isto que eu acho. Obrigado, António. Passava agora a palavra ao João Machado. Também pedir a sua opinião relativamente a este tema, onde é que nós devemos começar a preparar a boa gestão dos nossos olivais. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Tenho muito prazer em estar aqui convosco. Eu acho que a boa gestão começa antes de termos qualquer coisa. Começa com a decisão de plantar e, nessa altura, a decisão de plantar tem que ter em atenção um conjunto enorme de fatores que obrigam a que depois possamos chegar ao tal business plan e possamos chegar à tal decisão. Eu julgo que é muito importante, quando se decide fazer um investimento desta natureza, e eu digo sempre que a agricultura é um setor que tem capital intensivo com retornos de médio e longo prazo, portanto é preciso terem atenção que nós vamos investir para recuperar o investimento em 10, 15, 20 anos, e portanto esta decisão que estamos a tomar no momento inicial é a decisão que vai determinar as nossas vidas durante um longo período de tempo. E vai determinar que as coisas podem correr bem ou podem correr mal. E nesse aspecto, esta talvez seja a decisão mais importante que nós tomamos numa cultura permanente. É a decisão da implantação. Em primeiro lugar, a escolha do sítio onde vamos implantar. E essa escolha tem inúmeros fatores. Tem a ver com a disponibilidade de água. Hoje, sem água suficiente, não há culturas rentáveis. Mas tem a ver com as variedades, tem a ver com a condução, tem a ver com a orografia do terreno. Tem a ver com um conjunto enorme de coisas. Eu, como represento uma companhia de seguros aqui, gostava de lhes dar também mais uma vertente nesta decisão, que é, quando estamos a plantar, verificar se as condições atmosféricas daquela parcela, daquela herdade, são adequadas àquilo que é a cultura que nós lá queremos pôr, neste caso, o olival. Nós hoje, por exemplo, na Atlas, que somos especialistas em seguros agrícolas e não fazemos mais nada senão seguros agrícolas, temos um departamento com investigação e desenvolvimento que faz, a pedido dos produtores, e faz para nós próprios, quando fazemos um seguro, uma análise de como é que as condições atmosféricas em determinada parcela, com o parcelário ou com georreferenciação, aconteceram nos últimos 15, 20 anos. Nós temos possibilidades de ir com dados fidedignos até 40 anos atrás. Imaginem que determinada herdade tem um passado em que tem permanentemente, ou ano sim, ano não, geadas fortes na altura da floração. Não me parece, todos sabem qual é a altura da floração do olival, não me parece que aquela propriedade seja a mais adequada para se plantar um olival, porque já sabemos que vamos ter quebras muito grandes nesse sentido. Estes estudos hoje fazem-se à partida e, portanto, eu acho que terem atenção às condições atmosféricas e, sobretudo, as condições que se vêm passando nos últimos 10 anos com alterações claras ao nível de clima, nos dão uma perspectiva futura para que depois, se tudo estiver bem, se estiver bem o terreno, se estiver bem as variedades, se estiver bem a condução, se houver água suficiente, se o clima não ajudar, nós vamos ter sempre problemas. E, portanto, nesta primeira fase,
Todos estes fatores são muito importantes para que depois se tome a decisão correta e, finalmente, se tenha um business plan sustentável e que nós possamos ter o tal retorno no futuro, porque vamos fazer o investimento toda à partida e vamos esperar alguns anos para ter o retorno no futuro. Sem dúvida. Obrigado, João. E só acrescentar que realmente hoje em dia, e o ponto que o João tocou para mim é fundamental, porque hoje em dia, como nós sabemos, a evolução dos ativos imobiliários na Península Ibérica tem evoluído no sentido de que cada vez são mais escassos, ou seja, nós hoje em dia, as herdades com solos ótimos, todas dentro de um primo de rega, com as condições afoclimáticas ideais que existiam, se calhar, quando o PEP veio há 20 anos, hoje em dia cada vez são mais escassas. Portanto, cada vez nos temos que adaptar mais e adaptar as nossas culturas ao tipo de terra que temos para comprar e as zonas onde temos. Portanto, aí é também fundamental conseguir perceber os riscos que assumimos desde o princípio e assumir esses mesmos riscos. E também esta evolução faz que empresas como a Atlas também tenham vindo a acompanhar e possam também acompanhar os investidores neste tipo de riscos, não é? Entendo eu. Nós temos, como lhe disse, um departamento, que aliás é uma empresa autónoma que se chama Green Data, que faz este tipo de análise, baseada em dados de satélites em todo o mundo. Nós temos por exemplo, trabalhamos muito no Chile e também fazemos no Chile. Fazemos-lo antes da implantação da cultura, mas fazemos-lo também ao longo do período em que a cultura está implantada para verificar como é que as condições atmosféricas variam e como é que elas estão a evoluir de maneira a que se possa minimizar os impactos e, em alguns casos, tomar algumas medidas. Agora, é sempre melhor terem atenção a estes factos a anteriori do que a posteriori. A posteriori, estamos a remediar uma situação. A anteriori, estamos a tomar decisões quando dizemos que um terreno, nos últimos 10 anos, e hoje, como sabem, em Portugal, as causas de sinistro na agricultura variaram. Estão muito mais hoje em geadas tardias e em granizos do que noutras condições. Em alguns casos, escaldão, mas não é aqui o caso. Mas estão muito mais aqui do que noutras situações. E, portanto, se nós tivermos um terreno que tenha geadas tardias nos últimos 10 anos permanentemente e geadas fortes, e nós conseguimos apurar até o nível de ataque que a geada fará naqueles terrenos, uma geada tardia não é bom para a floração do olival e, portanto, se calhar aquele terreno magnífico, com água, dará para outra cultura que não tenha uma floração tardia, eu não recomendaria que lá fosse plantado o olival, claro, porque é um risco muito grande. Claro. Obrigado, João. Passava agora a fazer a mesma pergunta ao Pepe Ocanha, também das pessoas que eu conheço com mais experiência olival em Portugal, dos últimos 20 anos, e também gostava que nos desse a tua visão e a tua experiência de todos estes anos, com certeza que foi evoluindo também. Onde é que achas que realmente deve começar a boa gestão do olival? Bom dia, obrigado pelo convite. Evidentemente ha habido una evolución muy grande, mas la parte más técnica, la parte de gestión, y ahora estoy a hablar tanto como gestor externo como investidor propio, los principios no mudan. O sea, todo inicia en el momento que tienes esa idea, que comienzas a pensar que vas a hacer algo, y en ese mismo momento tienes que comenzar con la parte más importante, que es la definición estratégica de tu proyecto, de lo que vas a hacer. Porque esas decisiones son las claves y son las que al final, cuando erramos, son las que cuestan más dinero. Una decisión táctica no futuro de un tratamiento mal feito, bueno, todo tiene solución y a un costo relativamente pequeño. Las decisiones iniciales son las que costan mucho y pueden cuestionar el futuro del proyecto. Dito esto, y concordando con los meus compañeros, de que hay que escoger bien la variedad, hay que escoger todo, yo quería enfocar un punto que es crítico, que es escoger bien los parceros.
los parceros de negocio, desde fornecedores, clientes y sobre todo la equipa que formamos. Si no tenemos una boa equipa desde el inicio, será muy difícil que un proyecto, que un negocio llegue a buen puerto. Sem dúvida. Não, estou completamente de acordo. Roger, fazia também a mesma pergunta. Sí, eu concordo tamén con o colega, o equipo é moito importante e tamén é moito importante fazer, sobre todo, un bon diseño da plantación. A xente está especializada na fertirrigación, na asesoría, no acompañamento na fertirrigación e o principal problema que a gente se encontra cando va a fincas de cualquier cultura, tamén de olivar, é que a gente se encontra con fincas bastante heterogéneas e con grandes dificultades da gestión no día a día. Entón, é moito importante no inicio a ter en conta os solos, os colegas falaron nas anteriores presentaciones, ter en conta os solos para fazer diseños das heredades acordes á realidade que ten e con a previsión tamén de, ou tenendo en conta qual vai ser o día a día desa heredade para planificar e já resolver muitos problemas no momento zero. Sí, sí, sin duda. También crees que es fundamental, y conectando un poco con lo que estábamos hablando, al día de hoy, y lo normal es que cada vez tengamos fincas también más heterogéneas en temas de tipos de suelo, la forma como vamos a regar, la forma como vamos a abonar. ¿Crees que es fundamental tener un buen mapa de suelo, un buen mapa de conductividad eléctrica y poder tener todos esos datos incluso antes de comprar la finca? O sea, en la parte cuando estamos buscando fincas y la forma de minimizar riesgos, o que hablaba también o João Machado, es mucho entender qué es lo que tenemos, ¿no? Totalmente. Eu acho que é un requisito previo para, antes de fazer qualquer inversión, saber cuál es o escenario que a gente vai estar traballando, ¿no? E ten que valorar os riscos, e para valorar os riscos precisa de información e ter un mapa de solos con catas, analizando digamos, os antecedentes de esa región, es básico para poder tomar una boa decisión. Sí, y también como identificar incluso zonas de manejo, es como fazer un estudio previo antes de entrar a fazer qualquer inversión es básico. Gracias. Voltava agora ao António Machado para te perguntar se achas que hoje em dia a gestão agrícola e a gestão dos olivais estão adaptadas à forma como hoje em dia sabemos que o tecido empresarial agrícola em Portugal e em Espanha está muito diversificado e há uma grande componente de fundos de investimento que não investem só em agricultura, investem no mais diversos tipos de ativos no mundo inteiro, mas que também investem em agricultura. Muitos deles muito vocacionados para a parte de sustentabilidade, como o Hugo Janeiro também estava a falar antes. Achas que a gestão agrícola atual está adaptada a conseguir fornecer e reportar este tipo de proprietário, este tipo de investidor? Eu acho que se nós olharmos para o passado recente, nós podemos ver que o olival é provavelmente a cultura agrícola que nós cá temos no nosso país, onde a gestão tem sido um exemplo de que, quando é bem feita, os resultados são os que estão à vista. Com isto quer dizer o quê? Acho que a gestão que tem sido feita dos projetos olivícolas no nosso país está muito bem adaptada. O olival e esta cultura tem sido encarado quase... Isto tem sido uma mudança de conceito muito, muito rápida em poucos anos. O olival era uma cultura, como nós sabemos, há 30 anos, predominantemente uma cultura tradicional, que não era vista com grandes olhos. E hoje em dia a verdade é que é vista quase como uma fruteira, porque a gestão é tão bem vista, os projetos são feitos, os planos de negócio são pensados e os resultados existem. Ao fim de 6 anos, haver conversão. Nós vemos hoje em dia, e não estou a dizer que isto é bom, mas do ponto de vista empresarial é feito assim porque a gestão é bem feita e os resultados económicos, estão a focar nos económicos, estão à vista. Nós temos hoje em dia, e vemos todos os dias, olivais produtivos com 10 anos a serem conduzidos em o denominado sistema intensivo, que estão a ser arrancados
e reconvertidos, esses olivais tiveram benefícios económicos e os que estão a ser plantados ainda vão ter mais. De maneira que a boa gestão na olivicultura é um facto e está presente em vários ramos. Vou-te fazer um desafio que não tenho aqui apontado. Sim. E não te mandei antes. Achas que os olivais intensivos, muito bem geridos, perdem competitividade com um olival em sebe? Pedro, eu diria que sim. Eu acho que, do meu ponto de vista, quando a Agromelhora, que é uma empresa que está presente na criação do modelo em sebe e do super intensivo, claro que é uma empresa que é um viveiro e vive de vender plantas, mas quando cria este modelo, o que a empresa pensa, em primeiro lugar, hoje em dia é certo que a mão de obra, eu diria que é o maior problema que existe neste setor, mas quando este modelo é criado e é pensado, é exatamente para isso, para reduzir os custos da conta de cultura. Não é pela mão de obra, não é por outro fator qualquer. É exatamente para reduzir os custos com a colheita, e claro que depois a mão de obra veio a ser o problema. De maneira que eu acho que, onde há condições, o sistema em sebe é infalível. Claro que tem pontos a melhorar, muitos pontos. Acho que um dos pontos a melhorar, e estamos aqui numa casa onde se tem trabalhado também bastante para isso, é conseguir, que não é fácil, eu sei que a Agromelhora tem feito, sei que a Universidade de Évora tem feito, a Universidade de Elvas também, é conseguir adaptar alguma variedade autóctone portuguesa a um modelo mais em sebe, não é? A um modelo mais eficiente nesse sentido, e acho que isso é um passo que se tem que dar, ou que se vai tentar dar, por vários motivos, por manter um património genético, não é? Claro. Que para uma empresa como a Agromelhora também é importante, porque fez isso em Espanha, e depois também para conseguirmos adaptar, porque edafoclimaticamente a verdade é que o olival é muito bem adaptado, não é? Mas isto estávamos a falar antes, escolher um bom solo, tudo isso, cada vez mais nós conseguimos e temos que tentar trabalhar também essa parte genética que a Agromelhora faz, tentar também adaptá-la à evolução que vamos tendo, não é? Portanto, isso também acho que é importante. Deixa-me só focar aqui um ponto, Pedro. A minha opinião é de que, em primeiro lugar, o melhoramento genético é muito mal visto. É muito mal visto por parte dos organismos pelos organismos europeus. O melhoramento genético é mal visto por parte de grandes lobbies, de grandes empresas, e a verdade é que o melhoramento genético na olivicultura teve parado até há 30 anos. Nós olhamos para as outras culturas todas, nós temos centenas de variedades de trigo, temos centenas de variedades de hortícolas, e consoante as variedades sempre disponíveis, adaptamos à nossa realidade. E no olival é verdade que o trabalho não foi feito. Foi um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos tempos. E aí o que eu vejo é que e não podemos ser saudosistas com as nossas variedades, que eu sou um olivicultor de variedades tradicionais e autóctones portuguesas, mas eu acho que não podemos ser saudosistas. Nós, quando olhamos para um olival e para um projeto, o que é que os agricultores, os investidores pensam? Qual é a variedade melhor adaptada às minhas condições? Eles não querem saber se a variedade é grega, se é espanhola, se é italiana, se é francesa. Nós o que temos que fazer é a investigação com empresas do setor, com tudo o que está à volta desta história de variedades. Temos que criar variedades e pô-las à disposição dos investidores e dos produtores, porque eles pouco querem saber da variedade, se é portuguesa, se é de Trás-os-Montes, se é Cordeville de Serpa. Eles querem ter rentabilidade, a verdade é essa. Sem dúvida, eu acho que é isso. Acho que também a investigação e a gestão empresarial também têm que chegar aqui a um caminho em comum. João, também nas suas atuais funções, mas também nas que teve ao longo de toda a sua carreira, gostava de lhe perguntar o que é que tem visto na evolução da gestão agrícola e se acha que hoje em dia estamos preparados para poder reportar e para poder trabalhar, para poder fazer um plano de negócios com um investidor que hoje está a falar connosco sobre o olival, mas que amanhã está a falar sobre construção civil em Sydney e no outro dia está... Portanto, acha que o tecido empresarial português e os técnicos e os gestores hoje em dia estão mais adaptados do que se calhar há 15 anos atrás? É uma pergunta muito pertinente e eu costumo dizer sempre, de vez em quando, perguntavam-me muito, hoje perguntam-me de vez em quando, como é que está a agricultura em Portugal. A agricultura em Portugal não tem um perfil. Há muitas agriculturas em Portugal.
Neste caso particular, no olival, nós, nomeadamente no Alqueva, sejamos claros que as coisas mudaram com o Alqueva, e agora estão a sair um bocadinho da área do Alqueva para outras áreas, mas a grande mudança do olival em Portugal foi o Alqueva, foi a água. O que acontece é que nós modernizamos muito a nossa gestão. E, portanto, neste caso em particular, nós temos uma realidade que não é a realidade do país. Temos hoje, aqui, nesta zona do Alqueva, na maioria das culturas, ou na totalidade das culturas, uma gestão muito mais profissional. Claro. Temos técnicos muito mais habilitados, portugueses, de outras nacionalidades, que nos vieram ensinar. Até, no caso do olival, muito claramente aprendemos muito com os nossos vizinhos espanhóis. Sem dúvida. E acho que houve dois fatores, permita-me só acrescentar que houve dois fatores, aí sempre... Muitas vezes perguntam-me porque é que, exatamente, a zona do Alentejo não é a realidade agrícola do país e o que é esta diferença. Houve dois fatores fundamentais para o Alentejo, eu acho. Por um lado foi o Alqueva, não é? E depois, do outro lado, houve muito conhecimento espanhol e da Andaluzia que veio e que nos ajudou a perceber essa realidade. Não é? Hoje, 15 anos depois, já estamos nós mais habilitados a fazer esse trabalho, mas naquela altura foi fundamental. Deixe-me só também... de vez em quando é preciso lembrar isto, embora aqui neste fórum todos saibam isto, mas quando falamos com políticos ou com gente fora do setor não sabe isto. A realidade do Alentejo não é o Alqueva. O Alqueva são hoje, aproximar-se-á daqui a uns anos, de 150 ou 160 mil hectares. Nós temos de superfície agrícola utilizável no Alentejo de 2 milhões e 200 mil hectares e, portanto, também não é uma única realidade. Há muitas realidades no Alentejo, há muitas realidades no país. Falemos de agricultura intensiva com água e então aí já estamos a falar de um patamar diferente. A gestão desta agricultura intensiva com água é hoje muito profissional em Portugal. Nós utilizamos as últimas tecnologias, temos técnicos, tanto portugueses como de outras nacionalidades, que utilizam essas tecnologias, que nos permitem gerir melhor e que nos permitem estar, digamos, à frente na tecnologia de ponta que hoje existe em todo o mundo. E, portanto, aí não temos nenhum atraso em relação a outras entidades, mas temos que ser ainda mais profissionais no sentido de olharmos para as culturas que estamos a cultivar, neste caso o olival, e pormos na nossa folha de cálculo anual todas as variáveis. Hoje, e agora permita-me voltar um bocadinho mais à minha área atual, hoje a variabilidade climática, as alterações climáticas, como muita gente lhe chamam, são um risco suplementar. Aliás, veja-se o ano deste ano, que é um ano atípico, chove numa semana, faz calor na outra, nós estamos a ter granizos no norte do país neste momento, granizos fortes, tivemos neve há uma semana e, portanto, de facto, é preciso nós estarmos preparados para estas situações, aí quando já temos a cultura implantada e, sobretudo, defendermos-nos dessas situações. No princípio da plantação, eu acho que é muito pouco utilizado em Portugal, é utilizado já noutros países. Nós temos essa possibilidade de fazer seguros ao investimento. Nós chamamos dos ativos biológicos. É uma garantia, quem faz projetos, quem investe, a quantidade de dinheiro que investe num projeto, num olival, no primeiro ano e no segundo, se não segura o seu investimento, lhe acontece uma catástrofe climática, chuvas torrenciais, um granizo que lhe dê cabo das árvores, mas pode haver uma inundação. Tudo isso hoje é assegurável com duas vantagens. Em primeiro lugar, não é muito caro, também se seguram as regas, também se seguram os PTs, também se segura as barragens, tudo isso é assegurável. É um seguro que é relativamente barato e tem uma vantagem que é, em primeiro lugar, quem faz projetos, e todos sabem o que é fazer projetos, e ter contratos
se o investimento for por água abaixo, há que devolver o dinheiro com juros e, portanto, ou há que replantar tudo outra vez. É bom que tenhamos uma garantia desse investimento. E, portanto, ainda mais porque estes seguros, que são mais ou menos novidade em Portugal, mas que existem em outras partes do mundo, são seguros que ainda por cima, se houver uma componente de financiamento bancário, nós temos essa experiência, baixam muito os juros, porque havendo um seguro, os bancos estão garantidos que o reinvestimento é feito. E, portanto, nesse aspecto, é um seguro, este seguro de ativos biológicos, que nós achamos que é uma boa gestão inicial. Depois, nós não percebemos como é que se fazem investimentos desta natureza tão grandes em determinadas culturas, como é o caso do olival, e não se faz um seguro de colheitas. E, portanto, o seguro de colheitas tem alguns problemas em Portugal, admito, porque o IFAP e o GPP são estáticos, não adaptam nada, as alterações climáticas estão aí e os seguros são iguais há 10 anos. Hoje há muitos riscos que não estão cobertos. Nós, como só trabalhamos com a agricultura, e eu tenho alguma sensibilidade para a agricultura devido a outras funções, nós complementamos os riscos que estão no seguro de colheitas com outros riscos. Por exemplo, no caso do olival, o seguro de colheitas não cobre nada antes da formação do fruto. Ora, a floração é antes da formação do fruto. Claro. E nós conseguimos fazer um seguro complementar que cobre a formação. Há um risco grande no olival, nós fazemos isto para todas as culturas, mas estou a falar em particular no olival, que é o que estamos aqui a discutir. Há um risco grande no olival, que é chuvas persistentes na altura da colheita. Também aí não está coberto e nós cobrimos suplementarmente então, essa mas situação. O João acha que todas estas coberturas que podem fazer também é uma forma que nós temos de dar garantia e de dar garantias extra aos nossos investidores, aos investimentos que estão a fazer. Sem dúvida, porque são garantias de que, se alguma coisa acontecer, haverá pelo menos uma indemnização e aquele ano não terá uma perca tão grande. Mas eu queria ressalvar que também, lembrem-se que um seguro de colheitas hoje é comparticipado, é um projeto comunitário, é comparticipado pela União Europeia e o seguro de colheitas é comparticipado em 60%. Portanto, o agricultor paga uma pequena parte disso. E depois é possível gerir isso com uma ordem de perspectiva que é olhar mais para os anos catastróficos e não para o dia-a-dia. Os seguros podem ser feitos à medida, que é o que nós fazemos, e a questão dos seguros tem muito a ver com cobrir um ano catastrófico, para a empresa não ir abaixo nesse ano. Fazer aquela conta que muita gente faz, e me perguntam hoje em dia muitas vezes, mas eu já fiz seguro há 3 anos e paguei mais do que aquilo que recebi. A conta corrente não se faz bem assim. Eu pergunto sempre, tem um seguro de vida, está muito interessado em acionar o seguro de vida? Sim. Quer dizer que morreu. E, portanto, ou no seu seguro automóvel, quando chega ao final do ano, bate com ele numa parede para dizer eu cobrei mais ao seguro do que aquilo que paguei. O seguro serve para nos garantir que, num percalço, a nossa empresa não treme e tem condições para continuar. E eu acho que a boa gestão vai em toda a tecnologia, nos técnicos, mas também vai na gestão financeira. Esta é uma gestão financeira que dá garantias, como disse, aos investidores e que dá garantias aos proprietários que fazem os investimentos. Obrigado, João, sem dúvida. Pepe, queria-te perguntar, e também dentro da tua experiência, a grande diferença que vês, a evolução que houve na gestão dos olivais nos últimos 20 anos. A gestão que existia há 20 anos atrás, a forma como se reportava, o que é que era interessante, o que é que
essencial ver há 20 anos e o que é que hoje em dia se tem que reportar mais, o que é que hoje em dia os investidores estão mais interessados em saber. Qual é que é as grandes diferenças que tu vês na tua carreira nos últimos 20 anos? Bueno, ha habido una gran evolución, porque ha habido una gran evolución en no tipo de investidor. Comenzamos y había clientes que eran agricultores. Y ha habido una evolución del agricultor al empresario agrícola. A aquella altura ya se comenzaban a ver empresarios agrícolas que hacían números. Inicialmente eran agricultores, que era más sentimiento que números. Ha ido evoluyendo y ahora tenemos un escenario nuevo que son las grandes empresas y grandes fondos. Yo creo que nos estamos a adaptar a la nueva realidad, a los nuevos clientes que tenemos, porque realmente son nuestros clientes que nos piden un servicio. Y eso ainda no estamos, el sector no ha llegado a ese punto. Tenemos muchos gestores agrícolas técnicos con muchas ferramentas muy boas, que eso sí se está a utilizar bien, y ya hemos llegado a un nivel de tecnología y de conocimiento agrícola muy alto. Yo creo que no Alentejo, que es donde estamos, tenemos el olivar más moderno y más evoluido del mundo, mas nuestros clientes ya piden más cosas. En nuestro caso, por ejemplo, en Triconsulting, somos 3 socios, 2 somos agrónomos y 1 es un economista, porque es la necesidad que está habiendo ahora. Hay que mudar un bocado esa mentalidad. Yo lo sufrí a unos años cuando entré para la estructura de un fondo y tuvimos un problema de lenguaje. Yo falaba técnico, yo falaba con números básicos y ellos demandaban otra cosa. Ellos querían una planificación, otra lenguaje. Al final hemos llegado al equilibrio, porque ellos también tienen que percibir lo que es la técnica. O sea, no eso financieramente decir esto va a ser así, sí, esto es así con esta media de precios. Pero en este percurso vamos a tener precios muy altos y muy bajos de esa media. Y eso tiene que percibir también el investidor. Yo creo que tiene que haber también un feedback a nivel más parte técnica y parte estratégica también. Ven muchos investidores que precisan de un feedback estratégico. Ellos ven con su idea y después llegan acá, no, pero si eso no es así. Pero yo quiero hacer esto. Tú no puedes hacer eso, porque no es así. No está adaptado a la realidad. Entonces estamos en esa evolución y va a continuar ainda. ¿Y tú crees que hoy en día también entre consulting tenéis que tener lo que estabas diciendo, ¿no? Un equipo mucho más multidisciplinar que hace muchos años atrás, ¿no? Porque al final esa estrategia del inversor que le tienes que también ayudar a comprender, también yo entiendo que pues hay el técnico del campo, el gestor, y todo ese equipo pues tiene que llegar a un consenso de un lenguaje que tienes que transmitir, ¿no? Al final. Entiendo también que la evolución que ha habido de empresas como la tuya, con la experiencia que tienes en gestión de fondos, que también es muy bueno que después ese profesionalismo que ya todos teníais, pero que al día de hoy tiene que ser también con un lenguaje distinto, que lo traspases después a otros clientes. O sea, yo entiendo que los fondos de inversión que han entrado, lógicamente tienen cosas buenas y cosas malas, pero de las cosas buenas que tienen es que nos han obligado a todos a hablar y a estudiar otro lenguaje que después lo traspasamos a otros proyectos, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Totalmente. Ahora mismo estamos a iniciar un proyecto con un cliente en el cual vamos a hacer parcería, vamos a entrar también, y es una familia con terras y vamos a aplicar el mismo concepto que aplicamos, por ejemplo, con un fondo de estudio muy enfocado desde un punto de vista financiero, con la componente técnica fundamental, porque si no producimos, claro, es que ese es todo lo demás, mas es un pequeño investidor, realmente es un proyecto de 80 hectáreas, mas estamos aplicando todos esos criterios y esos parámetros más financieros en un proyecto de menor dimensión, pero es necesario. Estamos aquí ya llegando al final de esta mesa redonda, pero voy a aprovechar para hacerte una pregunta más. Me gustaría saber, sabemos la historia de los últimos 20 años, ¿cómo va a ser los próximos 20 de la olivicultura en Alentejo?
en Portugal? Boa pregunta. Saca la bola de cristal ahora es el momento. Bom, yo veo que va a haber una evolución hacia la concentración, está a ver, y esa, para bien o para mal, no veo que venga para atrás. Sus ventajas, porque van a ser empresas muy competitivas, muy fuertes a nivel mundial, con una desventaja que se reduce pues, bueno, la disponibilidad de tierra para pequeños y medianos agricultores, y bueno, todo está muy controlado. Mismo los fornecedores van a sufrir mucho porque si perdes un cliente grande, un vendedor de tractores, pierde un cliente de esos, son 50% de su y tengo un facturación. problema. Y eso no es bueno, pero es inevitable. O sea, eso yo creo que va a ir por ahí. Acompañando eso, pues las empresas que le van a dar apoyo igualmente van a tener que crecer y ser más profesionales. Va a haber una mudanza. Vamos a continuar a ser más sustentables. Yo acredito, estoy convencido de que el olivar moderno de regadío es muy sustentable. Va a continuar a haber más olivar no alentejo, porque precisamente por esto, porque somos más eficientes con el uso de agua y agua a boca. Conseguimos producir con menos insumos, nomeadamente fitosanitarios, y ven un recorte de fitosanitarios, y perante otras culturas, pues probablemente otras culturas van a tener problemas grandes Sin duda. para producir con una limitación de fitosanitarios. El olivar va a tener menos problemas, y de facto hemos conseguido evoluir mucho en eso. Entonces vamos a ser más sustentables, va a haber más olivar y va a haber también una expansión hacia otras zonas o hacia otros tipos de sistemas, nomeadamente sequeros. Hay zonas boas no Alentejo y no solo en Portugal, tal vez más al norte de Évora, donde estamos, que creemos, y estamos ya trabajando en eso, que hay una oportunidad importante en olivar, en cebe, en sequera. Al final ya es algo que en Andalucía se hace mucho, en la zona de Jerez, y bueno, que son otros suelos también, otros climas. Yo me acuerdo que hace unos años hice un mapa con una asesoría de las zonas donde en Portugal se podría plantar sequero, y la verdad es que hay un potencial enorme. Yo creo que también esto, lo que tú estás diciendo, que es verdad, que los fondos que están obligando a cada vez tener más tierra a empresas, vender a otras empresas, nos va a obligar y a empujar a también a ver, ¿no?, a salir aquí del agua del solomillo e intentar buscar soluciones en otros sitios, ¿no? Y yo creo que eso ya lo estáis haciendo. Estamos en eso. O sea, hoy en día procurar tierra con agua de alqueva en la margen izquierda, pues bueno, básicamente perder tiempo. Entonces, estamos a procurar pues, en otros sitios. Mas eu acredito que esa alternativa do olivar de regadío é verdade que los solos que falamos de España, de Jerez ou de Córdoba, toda a campiña, son moito bons para o sequeiro. Non los temos cá, porque non temos solos con tanta capacidade de retención de agua, mas temos outra ventaja, que temos un régimen de pluviometría mellor. Entón, una cosa va a compensar la otra. Al final es que el suelo tenga una capacidad de retención mínima que te pueda, ¿no?, tener una bolsa de lo que te está lloviendo, y hay aquí zonas cerca de Évora que yo creo que pueden funcionar bien. Muchas gracias, Pepe. Roger, te quería preguntar, al día de hoy, y estamos aquí un poquito en el límite, pero estoy muy interesado en saber, al día de hoy, ¿qué herramientas tenemos nosotros, hablando un poco de lo que Pepe hablaba de la sustentabilidad, para ser más sostenibles y más eficientes al final en el uso de agua, ¿no? Es un tema del día a día constante. Sabemos que el olivar tiene esa gran capacidad de que si le damos 4.000 metros cúbicos bien, pero si hay que darle 1.000 también bien, y que hay que dar un punto medio, o sea, producir lo mismo o más con menos agua. ¿Qué herramientas podemos al día de hoy el técnico tener y que pueda el técnico tener en el campo, pero que ese mismo dato se pueda hacer escalable y reportable al inversor? Claro, estas herramientas al final lo que te ayudan es a mejorar la gestión, ¿no? Y lo que decíamos antes, o lo que se decía antes, es que la gestión es lo que te marca el camino hacia la sostenibilidad. Entonces, dentro del marco de buscar explotaciones rentables
con pocas disponibilidades de agua y que cumplan con los estándares de sostenibilidad, que es lo que piden los inversores, al final lo que tenemos que hacer es ir a atacar la gestión, ¿no? Y para tener una buena gestión, al final, no son tantas cosas las que se tienen que hacer. Es como cumplir un ABC desde la perspectiva del día a día, ¿no? De la fertirrigación. Es hacer buenas curvas de secado mojado, hacer un buen estrés controlado cuando es necesario, detectar los factores limitantes del suelo, ¿no? Lo que decías, ¿no? de capacidad de campo y demás. Entonces, es desde ahí, teniendo un equipo técnico bien formado, que es fundamental también, existen varias herramientas en el mercado que te pueden dar un buen input de información, sobre todo a nivel de suelo, sobre todo, en el que después ese técnico, con esa formación y con esos, digamos, protocolos de actuación, que también es un poquito lo que decíais antes, ¿no? Los nuevos inversores están pidiendo este cambio de manera de trabajar en el campo, y a nivel técnico también tenemos que adoptar este nuevo vocabulario. Entonces, estas herramientas de medición en suelo, junto con esta nueva manera de pensar o establecer protocolos delimitados en gestión, pues van a ayudar en cumplir con los objetivos, en tener fazendas productivas con baixas dotaciones de agua y en cumplir con las demandas dos inversores. Entonces, ten varias ferramentas, a gente treballa con algunas concretas, a gente ten nosa visão, mas ten varias opciones. Sí. Muchísimas gracias. Gostava, eu sei que já estou aqui um bocadinho a passar o tempo, mas gostava só de, muito rapidamente, 2 a 3 minutos. 2 minutos. 2. Ok, consegui 2. Queria só perguntar ao António Machado, num minuto, como é que vão ser os próximos 20 anos da olivicultura em Portugal? Pedro, muito rapidamente e sinteticamente. Eu acho que o sequeiro, nós estamos num país onde a superfície agrícola útil de regadio ronda aos 15%. O resto é sequeiro. E não se prevê que nos próximos anos isto aumente muito. Pode aumentar 1, 2, 3%, o alqueire vai aumentar um bocadinho, o pisão, tal e tal, mas a curva de crescimento vai estagnar. Não há uma lei prevista, os governos sucessivos não têm pensado isso como algo estratégico para o país, de maneira que a realidade é que a superfície de regadio em Portugal nos próximos anos não irá aumentar exponencialmente. O que acontece aqui? Nós temos 80% da superfície, ou 85% da superfície, que é de sequeiro. E o que é que acontece com o sequeiro? O sequeiro tem sido visto por parte dos investidores e dos empresários como uma oportunidade muito grande. Quando falo de sequeiro, falo de olival em sebe em sequeiro. O que é que nos dá a produtividade de uma cultura em sequeiro? É naturalmente a pluviometria, o solo e a evapotranspiração que essa cultura tem. Nós, quando mudamos o conceito de produzir olival em sequeiro de uma maneira tradicional, de maneira tradicional para o olival em sebe, nós o único que estamos a fazer é reduzir o volume de copa e aumentar a superfície foliar externa, que é a superfície verdadeiramente produtiva numa oliveira. Estamos a reduzir, sendo prático, lenha e madeira, que é aquilo que não nos interessa. De maneira que, claro, nós temos que adaptar os nossos sequeiros às nossas condições. Nós temos que ter um sequeiro produtivo nas nossas condições, eu estou convencido, e há exemplos disso já, entre as 4 e, se o ano for muito bom, as 7 toneladas. O que é que isto nos permite? Permite-nos obter, produzir azeites a 1,20 €, 1,30 € ao quilo. O azeite, na história, não sei, o preço mais baixo que teve, se calhar foi 1,60 €, 1,70 €. Ainda assim que se continua a ganhar dinheiro. De maneira que eu acho que nos próximos 20 anos o sequeiro vai ser o grande chavão cá em Portugal. Muito obrigado, António. Acho que tanto a tua opinião como a do Pepe Alcanha deixou as empresas de rega muito contentes neste momento. mas sem dúvida estou de acordo convosco. Portanto, agradecer aos 4 a disponibilidade, o também se porem nesta disposição de falar da vossa experiência de forma tão aberta, e agradecer a todos os que estiveram aqui presentes. Bom dia, obrigado. Obrigado.